Bom dia, amigo. Bom dia, família Noa Rede. Bom dia, você que está nos ouvindo pelo YouTube, pelo grupo Noa Rede, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Quem nos fala é Geraldo Luiz, cantor e compositor. E toda quarta estamos aqui com bate-papo em assuntos pertinentes no que tange a Torá oral, tradição judaica. E nada mais, nada menos do que ele do outro lado, eu aqui do Rio de Janeiro e ele lá no Paraná, para tirar algumas dúvidas. Ele, professor de português, professor de inglês, professor de hebraico e professor de grego. João Alves Correia, conhecido como S. Bom dia, João Alves. Tudo bem com você? Bom dia, Geraldo. Tudo tranquilo, tudo bem. Estamos aqui com um clima bem ameno. Aí no Rio, acho que deve estar um pouquinho mais ameno também, né? Tá fresco, não vai dar para fritar ovo hoje não. Hoje não. Hoje muda o cardápio. Hoje mudar o cardápio aqui porque tá tranquilo, tá menos. Muito bom o tempo hoje está tranquilo, fresco. Então tá bom. Estamos aí de volta então com essa conversa, com esse bate-papo aí, né? Sobre temas muito importante esse bate-papo nosso aqui, eu estou aprendendo muito, creio que tem muita gente aprendendo também. Ainda que salve-se uma alma, já ganhamos, né? A quarta, né? Sim. E essa alma tem que ser salva por meio do conhecimento, né, Geraldo? Verdade. Meio do conhecimento. Exatamente. Quanto mais conhecimento, melhor. Não seja pego na armadilha do engano. Sempre. Então, João Alves, nós falamos semana passada sobre as leis, né? Claro, estamos aí, terminou Pensa, nós estamos tratando dos assuntos, dos pecados que tinha sacrifícios que compensavam o pecado e temos aí os sacrifícios, ou seja, o pecado que às vezes não tem como sacrifício pagar, ou seja, não tem perdão. Nós falamos sobre o assassinato, né? Você explicou muito bem, falamos sobre o adultério, que era pena de morte, né? Pena capital. E hoje eu trago aí um tema também importante, né? Você deve ter aí na original, Deuteronômio, Devarim 23:17, né? Que diz assim, vou começar com esse texto: não haverá prostitutas entre as filhas de Israel. Isso é a tradução que eu tenho aqui. Aí a pergunta, qual é a lei para os filhos que são solteiros? Por exemplo, o adultério é para casados, não é isso? Correto. Uma lei para casados. Mas aí o texto de Devarim vai estar dizendo que não haverá prostitutas entre as filhas de Israel. Não se dará. Mas não tem uma lei específica para os filhos. Os homens são solteiros. E aí, ele tinha alguma lei? Não tinha? Vamos começar com esse texto aí que você pode explicar melhor para a gente aí? Ok. Muito bem. Vamos então ler aqui primeiramente, eu já tenho aqui na minha tela, então, que no nosso texto em hebraico, é o versículo 18 em diante, ok? Ok. Do capítulo 23 de Devarim. Bom, aqui no verso 18, convém esclarecer os termos. Então vamos aqui à leitura. Verso 18. Lo tihye desha libnot Israel velo yihye kadesh libnei Israel. Ou seja, não haverá kadeshá entre as filhas de Israel e não haverá kadesh entre os filhos de Israel. Não haverá kadeshá entre as filhas de Israel e não haverá Kadesh entre os filhos de Israel. Perfeito. Eu não traduzi o termo Kadeshá e o Kadesh, que está aqui nesse verso, porque a ideia de prostituição que envolve aqui não é a ideia convencional do Ocidente. Por quê? Porque o termo Kadeshá e o termo Kadesh está muito próximo do termo Kadosh, que é santo, consagrado. Rapaz, sério, muito bom. Muito próximo. Porque esses dois termos, Deshá e Kadesh, representa alguém separado para a prostituição ritual, cultica. Explicando, as religiões cananitas
todas elas costumavam ter entre os seus sacerdotes e sacerdotisas pessoas que praticavam pederastia. Pessoas que praticavam atos homossexuais. Ou seja, porque as religiões cananitas, todas elas, eram basicamente o quê? Um culto à fertilidade. Perfeito. Fertilidade da terra, por conta das plantações, por conta da semeadura, da colheita. Então, eles achavam isso algo mágico. E essa fertilidade da terra era cultuada como se fosse uma divindade. Como se fosse uma divindade. Então, essas divindades, elas eram cultuadas por meio de práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo nos templos cananeus. Então, aqui há uma proibição de existir, digamos, esse tipo de prostituição entre os israelitas. Só um detalhe, quando a gente vê a tradução, pelo menos eu estou aqui na Bíblia Verde, ela é você separação, ou seja, aqui não tem uma explicação que era um ritual pagão, né? Não tem, né? Então, só no original mesmo que você vai encontrar e tirar as conclusões mais apuradas, não é isso? Exatamente. E você não tem explicação. Está falando, não entregará, né, a prostituição, a pederastia, mas não fala que havia um rito para isso. Né? Não era comum nos dias de hoje atuais, como você falou, ocidentais, né? Exatamente. Então, a proibição, ela reside basicamente nisso, em termos da prostituição. É claro que, na verdade, havia duas questões aqui envolvidas. Havia a questão da prática idólatra envolvida, claro, que é proibida, da Vodazará, né? E existia a prática sexual condenável também pela Torá no âmbito israelita. Ou seja, eram duas práticas que a Torá condenava, que estão aqui inseridas no mesmo contexto. A Vodazará, a idolatria, e também a prática homossexual. Perfeito. Tá? E o verso 19, ele continua falando sobre isso, onde diz o seguinte: לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוהיך בכל נדר. Não trarás o salário de prostituta, ou seja, o dinheiro da prostituição, e o preço de um cão à casa do eterno teu Deus, para pagar qualquer voto. E toavat Hashem Elohecha gam shneichem, porque ambas as coisas são abominação diante do eterno teu Deus. Ou seja, não se poderia pagar votos no santuário israelita com recursos advindos da prostituição ou da prática homossexual. Ok? Mas nesse caso aí, se o sacerdote soubesse, né? Porque a gente poderia pagar quietinho na dele ali, um prostituto, vou lá pagar, mas não vou falar de que a origem do dinheiro, é isso? Sim, por exemplo. Poderia acontecer isso também? Poderia. Uma mulher, por exemplo, que trouxesse uma oferta ao santuário, digamos que ela trouxesse um animal, né? Uhum. Vamos supor que ela trouxesse, por exemplo, sei lá, um bode para um rito expiatório. E esse animal tivesse sido a paga dela pelo seu trabalho como prostituta, né? E esse animal, quando colocado no santuário para o rito de expiação, essa mulher estaria culpada disso. Sim. É claro que o sacerdote não poderia prever ou saber isso, né? Mas ela continuaria culpada disso, porque existe um mandamento para não trazer salário de prostituta. Em vão, né? Seria vão. Exatamente, porque é algo, digamos, abominável aos olhos de Deus. Tá bem claro o texto. Perfeito. Né? E, enfim, é isso no contexto da lei judaica, ok? Ok. Agora, então, nesse termos aí, a gente você fez uma comparação entre o rito, né? As prostituições que era uma forma pagã, né? Culto de religião.
Religião. E tinha a forma comum que hoje no mundo ocidental, não é isso? Tinha a forma comum da prostituição no mundo ocidental. Então, aí a Torá vai dar uma lei para o adúltero. Casado, adultério é para casado. Mas qual é a lei para o solteiro que tem a sua necessidade fisiológica de relacionar com alguém? Tem alguma lei específica que proíbe, que condena o judeu em si? Porque a lei da Torá é para judeus, né? Mas também que atinja também o Benor. Sim, então, o que acontece é o seguinte, todo tipo de comentário que se lê, ou que se tem acesso, no caso, com relação às leis, tanto judaicas como Benor, o que se aconselha sempre, obviamente, é o casamento e a relação sexual dentro do contexto do casamento. Perfeito. É claro que isso é uma premissa básica da religião da fé judaica e também dos princípios noéticos. Perfeito. Se bem que nós sabemos que isso trata-se apenas de um comentário ou de um aconselhamento. Por quê? Porque não existe uma lei que prescreva essa ideia, essa noção, com exatidão. Porém, é preciso que se entenda que o contexto na qual o texto que nós estamos lendo aqui foi escrito era um contexto bastante patriarcal e bastante, eu diria, voltado para a cultura da época. Ou seja, é provável, e isso está, me parece claro no texto da Torá, que a mulher que de alguma forma mantivesse relação sexual, digamos, fora do casamento, a moça, ela era tratada como uma prostituta. Então, ela era tratada como, ou seja, ela acaba perdendo esse vínculo, né, de respeito familiar, social, etc. É claro que existiam situações e situações. Por exemplo, se ela fosse vítima, por exemplo, de alguém que de alguma forma a violentasse, né? Ou então que a seduzisse, certo? Esse caso deveria ser analisado então pelos juízes. E conforme o caso, o homem deveria então ter o compromisso de casar com essa mulher. Ou pagar, né? Ou pagar, exato. Pagar e casar, né? Tem uma lei, eu já li esse texto também. Sim. Pagar essa situação. Sim, sim. Claro que toda situação, isso dependia muito da situação e com quem essa moça manteve essa relação. Porque você sabe que no caso, por exemplo, de Diná, que foi seduzida por um estrangeiro, toda a cidade foi destruída. Perfeito. Agora, se fosse dos filhos de Israel, no caso, aí era passível de julgamento pelos juízes. Como se daria isso? Tá? Porém, uma filha que mantivesse qualquer tipo de relacionamento sem estar casada, sendo tolerada, digamos, dentro da sociedade, isso era inviável no meio judaico. Isso era intolerável, né? Na verdade, não se dava espaço para esse tipo de coisa. Por quê? Fazia-se casar muito cedo. Certo? Muito cedo. A moça, a menina, atingindo a sua puberdade, o primeiro ciclo menstrual, ela já estaria pronta para o casamento. Perfeito. E o que acontece? Com o homem, nós vemos na verdade, uma omissão. Não existe nenhum parâmetro para isso, nenhum dispositivo legal que impeça o homem no texto da Torá. Só que, repito, estamos lendo um texto em conformidade com os aspectos culturais, sociais da época. Entendido. Certo? Perfeito. Mas daí talvez, então, já me permita só essa conclusão, não fica com vontade. Nós tenhamos herdado isso no Ocidente, né, dessa tolerância relativa em relação ao homem e essa intolerância em relação à mulher. Perfeito. Dessas como não tem uma lei, né? Então nós herdamos essa ideia. Por isso que hoje em dia, de alguma forma, isso acaba impactando a mente ocidental. E hoje um solteiro que mantém relações sexuais é tolerável, por assim dizer, socialmente falando. E uma mulher já não, já é mal vista.
não convém a mim aqui, ou você, claro, julgar isso, digamos, de que forma esse processo, ou se isso é certo ou errado, ou isso é só a informação mesmo, né? Estou entendendo. Não, a gente está trazendo um assunto porque são assuntos pertinentes e a gente mesmo procura saber a base, toda a base do mundo religioso hoje pauta no judaísmo, sim, sair do judaísmo, né? Porque é bom sempre enfatizar, o texto da Torá é um texto patriarcal. Perfeito. E a gente, eu que já vivi lá no cristianismo, tinha a lei lá, só pode casar, não pode manter relação, baseado tudo no que a Torá em si está dizendo, porque o cristianismo saiu do judaísmo em si, não é verdade? Sim, o grande problema é que, digamos, você percebe uma tolerância judaica, ou da Torá em si, ou da tradição, em relação ao homem, mas uma intolerância em relação à mulher. Verdade, o homem tem sempre, vamos dizer assim, passando a mão por cima dele, né? E a gente herda infelizmente ou infelizmente, a gente herda esse tipo de valores, entre aspas, né? E passa aqui para o Ocidente desse jeito. Quer dizer, aí cabe a cada um, digamos, julgar isso, né? Como é. E no mundo em si, né? Fora do segmento religioso, tem essa percepção. O homem pode tudo, a mulher nada pode, né? Ele pode ter 2, 3, 4, mas a mulher não pode. Ele pode trair, mas a mulher ele quer matar depois, é isso? Sim, porque esses tabus, na verdade, a gente acaba herdando da influência judaico-cristã, né, no mundo ocidental. Perfeito. Agora, eu trago também um texto aqui que vai falar sobre pena capital, né? Nós estamos encerrando esse tema de sacrifícios, né? Nós estamos em 2 Reis 23, 7. Eu queria entender melhor como é que está aí no original, que diz assim, pelo menos o que está escrito aqui. Diz que havia sodomia dentro da casa do Eterno. Eu queria entender que casa, o templo, sodomia dentro do templo, e a gente vai cair lá também Levítico 23, que é o mesmo assunto, né? Pecado de homossexualismo, que é a pena de morte. Qual seria a pena de morte, essa pena de morte hoje, e se Israel retomasse para Israel com suas leis, como é que funcionaria? Ok, muito bem. No verso 7 aqui do 2 Reis 23, 7, né? Uhum. Nós temos, então, o relato da reforma no caso de Hilquias, correto? De Ezequias? Não, do Hilquias. Yes. Isso justamente foi uma reforma religiosa. Uma reforma religiosa que aconteceu nos dias de Hilquias, em que se, então, quebra ou se destrói, de acordo com o contexto, as casas dos sodomitas, os Batei Hakdeshim. E nesta época, o templo em Jerusalém estava corrompido por práticas idólatras. Esse é o primeiro templo? Esse é o primeiro templo construído por Salomão. Perfeito. O que eles fizeram? Eles construíram nas imediações do templo, nos átrios do templo, casas para sodomitas. Ou seja, eram abrigos para os sacerdotes homossexuais. Caramba, gravíssimo isso aí. Que praticavam esse culto idólatra dentro do templo. Tá certo, está falando de sacerdote, é isso? Sim, eram, porque Kideshim vem de Kadesh. Kadesh é um sacerdote idólatra. Sacerdote idólatra que pratica sodomia. Ok? Perfeito. Que tinha conhecimento do pecado dessa prática. Notoriamente, certo? Com certeza. Mas o que acontece? A religião nos dias dos reis estava totalmente pervertida. Tinha ídolos como Asherá no templo,
que é a mesma Star ou Astarote, Astarte, que é uma deusa babilônica. Então eles estavam cultuando essas divindades no templo sagrado. E tinha os sacerdotes que eram sodomitas dentro do templo. E isso, Ou seja, praticava-se então sodomia, que é a relação homossexual, dentro do templo. Né? gravíssimo, hein? Gravíssimo, porque, como você viu, tinha uma lei para isso, contrária a isso. Né? O que você pode perceber, então, no caso, é que o templo estava fadado à destruição. Com certeza. Que se tornou, na verdade, um antro de rapina. E dentro desse assunto aí, eu pergunto, depois do povo ter visto todos os milagres, todas as maravilhas que o Eterno fez com o povo, reconhecendo que não existe, o Eterno não se divide, nem pai, nem filho, nem espírito, nem homem, nem animal, o que levou, depois de todo esse conhecimento, a essa prática de idolatria? O que aconteceu de fato? A grande questão é, assim, que você sabe que é mais fácil você vencer pelo amor do que pela imposição. Certo. O que é uma lei? Uma lei é amor ou é imposição? A lei é imposição. Imposição. E a imposição nem sempre funciona. Perfeito. Por quê? A função da lei é ordenar o caminho que o povo deve andar. Certo. Com as suas devidas consequências. Recompensa por fazer o bem e punição por fazer o mal. Perfeito. E as pessoas nessa época, elas não amavam a Deus. Elas seguiam as leis por imposição, por medo de punição. Mas houve um momento em que tudo se relaxou. Ou seja, Sim. as pessoas cansaram da imposição da lei e acabaram fazendo aquilo que bem entendiam fazer. Sabe por quê? Porque elas não estavam convictas de que cumprir os mandamentos de Deus era o melhor a fazer por amor, mas sim por imposição. Entendi. As pessoas não amavam a Deus. Na verdade, elas aborreciam a lei divina. Rapaz, eu fico vendo, assim, fico abismado, né? Claro que a Torá, o Taná, ele não engana ninguém, ele coloca aí para todo mundo ver, né? Não tem assim, vou esconder esse fato aqui, não posso mostrar que o sacerdote era homossexual, né? O sacerdote judeu da época, né? Sim. Mas o Taná, ele coloca tudo debaixo do tapete e joga pro alto, né? Não. O Tanakh, realmente, é isso que eu acho fantástico no Tanakh, porque não faz média, entendeu? Tem média. Não tem média. Não tem assim de média. Ele mostra de fato os erros do povo, né? Os erros dos sacerdotes, os erros dos reis, né? Sem nenhum problema, entendeu? Mostra abertamente. E por isso que eu acho que, assim, eu tenho para mim, em alta conta, o texto bíblico, porque eu não vejo nenhum tipo de tendência, entendeu? Eu não vejo nenhum tipo de proteção. Não tem. Ao contrário, infelizmente, do que a gente vê posteriormente. A gente vê todos os fatos, assim, que deixa a gente, nos dias de hoje, né, estremecido, né? Sim. E o Tanar não tem, está preocupado se está estremecido, coloca lá de fato. Sim, sim. Então, existia idolatria no templo e existia prostituição no templo. E existia confecção de artefatos idólatras dentro do templo. Porque o mesmo verso 7 diz que as mulheres, elas construíam, na verdade, réplicas, miniaturas, por assim dizer, elas faziam ali, teciam em tecido, ou em fios, no caso,
elas teciam objetos idólatras em homenagem a Asherá, que é essa deusa canaíta. Perfeito. Agora uma pergunta. O povo em si, que era o povo que mais, assim, que não tinha tanto conhecimento, dependia de um sacerdote, de um sumo sacerdote, exceder através do sacrifício. O povo tinha esse conhecimento ou só os reis, os profetas que viram isso acontecer? Ou era todo mundo, era patente aos olhos das pessoas? Era claro, porque isso era feito no templo. E o templo todo mundo tinha acesso. Então, era um mau exemplo para todos, né? Não, sim, um mau exemplo para todos. Isso começa das classes mais altas até as classes mais baixas, né? Muito sério. Então, o que acontece? O templo nessa época estava totalmente virou um lugar de prostituição, um lugar de idolatria. Lembrando sempre também que a ideia de prostituição é sempre associada à ideia de idolatria, sempre na Torá. Sempre. Perfeito. Rito pagão, né? Pagão, isso. Então, porque envolvia mesmo, de fato, práticas sexuais. Mas a prostituição, às vezes, é usado como uma forma metafórica de falar sobre a idolatria. Agora, eles, já que era um rito, era oferecido a quem esse rito, na mente deles? Claro que só existia um criador, tá? Mas a quem eles atribuíam esse rito? Eles estavam cultuando uma deusa chamada Aserá. Aserá. Não ouvi você falando? Não, eles estavam cultuando uma deusa. Uma deusa, uma divindade feminina. Ok? Mas de onde os caras tiraram isso? Vocês tinham que ter... Sabia que o criador era um e tal? De onde tiraram essa filosofia, essa ideia? Da mesma forma que hoje tem judeus que são ateístas e que pertencem a outras religiões. Você sabe que tem muitos judeus que são hindus, são budistas, né? O ser humano é complicado, hein? É complicado. Entender o ser humano. É muito complicado. É complicado. Não, porque você vai ver lá no... Se era um sacerdote, era um povo que tinha conhecimento, você vai ver no capítulo 4 de Devarim uma recomendação muito grande sobre isso, né? Sobre fazer imagens de homens, de animal, de peixe. Tem uma recomendação muito ali, ampla. O povo não cair, já tinha uma guardai-vos as vossas almas, que ele fala, para que não façais imagem disso, daquilo. Entendeu? É um negócio assim, como é que o homem, o ser humano que teve o conhecimento, conheceu o Criador, viu lá no Monte Sinai a entrega do Eterno falando, e vem essa prática, depois entra nessa idolatria. Porque são humanos. A resposta é essa. E o humano é assim. O ser humano, quando deixa, digamos, que a sua vontade predomine sobre a sua razão, acontece isso. Porque se você parar para pensar, essa idolatria, que essa deusa, e acho que não tem nada de deusa, né? Mas ela pagã, né? Um ídolo. Para alguém reverenciar um deus pagão, ele tem que ter uma resposta, né? Sim. Você faz uma prece, uma oração para tipo Deus Sol. Você faz uma oração para o Deus Sol, vamos dar um exemplo. Para você acreditar nesse Deus Sol, você tem que ter uma resposta do que você pediu. Aí você fica pedindo e nunca acontece. Então, como é que tinha alguma resposta nessa situação? Então, a questão é meio complexa a pergunta. A pergunta é muito boa. Mas é interessante, né? É complexa. Agora, observe, vamos parar para pensar um pouco. Você mencionou o Deus Sol. E o culto solar no antigo Médio Oriente era muito comum. Muito comum. Desde o Egito até a Caldeia, né? Subindo mais acima ao norte, entre os hititas, e mesmo ao sul, né? As tribos árabes do deserto, era muito comum o culto ao Sol. Era um culto quase que universal, né? Perfeito. Agora, pense no Sol. O Sol é, digamos, simplesmente símbolo da vida. Não. Tem como nem argumentar muito sobre isso. Por quê? Porque onde existe o Sol, existe produtividade, existe fertilidade na Terra, não existe? Onde existe um ciclo regular de chuvas, existe, digamos, produtividade. Perfeito. Por que os antigos babilônios adoravam os astros?
Por que eles adoravam os astros? E davam nome aos astros como se fossem seus deuses. Por quê? Porque na região do Crescente Fértil, o nome já diz tudo, Crescente Fértil. Entre os rios Tigre e o rio Eufrates, era a região mais próspera do Antigo Oriente, onde se cultivava tudo. Ou seja, e as pessoas, a sociedade humana naquela época estava baseado de forma sucinta na agricultura, no caso. Ou seja, a subsistência dos povos estava centrada na agricultura, no colher, no plantar e no colher. O Egito, com o Nilo, por exemplo, que era fertilíssimo, né? A margem do rio Nilo é fértil demais. Por que os egípcios adoravam a natureza? Adoravam os astros, adoravam o ciclo das chuvas, o sol, esses elementos naturais, os astros. Por quê? Porque isso trazia fertilidade para a terra, eles entendiam. Tinha uma resposta, né? Tinha uma resposta. Então, claro que essa resposta ela é natural pelo que o Criador fez. Quando ele deu o livro lá no início da criação, é natural. Claro, né? Natural. Mas na compreensão deles, aquilo era, digamos, proveniente dessas divindades, né? Que faziam com que o solo cultivado, trabalhado, produzisse em abundância o alimento que era essencial para a manutenção da família e da sociedade. Eles não atribuíam ao Criador essa emanação de força, né? Uhum. Energia, né? Eles dividiram, então, né? Porque eles entendiam como forças separadas, distintas. O Sol, que causava, digamos, de alguma forma, a luz, que produzia o calor, que é necessário para a germinação, era um Deus. A chuva que vinha, digamos, o Deus da chuva mandava a chuva, então era uma entidade à parte, que cooperava com o outro na produção da terra. Na realidade, nós falamos desse assunto bem no início dessas aulas, de agentes, né? Sim. São agentes da criação? Agentes da criação. É o que nós chamamos de Malachim, o Elohim. Malachim. E eles atribuíram como Deus. Divindades separadas. Na verdade, o próprio conceito do termo Elohim no hebraico, que é uma língua semita, tem a mesma ideia. Na verdade, Elohim representa a ideia de Deus, nós sabemos. Na tradução mais básica. Porém, se você for investigar a origem da palavra Elohim, ela está vinculada à ideia de forças naturais. Perfeito. Forças naturais sob o comando de um único Deus, no conceito judaico. Perfeito. O conceito das nações está como deuses, né? Como entidades separadas, distintas, digamos, e várias entidades, então, vários seres, que seriam, digamos, os deuses, né? Perfeito. Os deuses. Então, na mente semita, na mente hebraica, principalmente, Elohim é o potencial que a semente tem de germinar, a luz do sol, as energias que fluem, digamos, na planta, né? E que fazem com que ela cresça. Então, tudo isso é Elohim. Entendi. Só que os hebreus entendem isso como sendo, digamos, forças de alguma forma governadas por um único Deus. Agora, os antigos entendiam como entidades separadas que eram deuses. E é difícil hoje o mundo entender esse conceito judaico, né? Bem difícil, ainda é. Muito difícil. Porque o mundo, ele cai ou está. Claro que hoje a idolatria é diferente do tempos antigos, não é isso? Sim. E digamos, a ideia de que no judaísmo, na fé judaica, na fé de Israel, isso também evoluiu. Antigamente, digamos, houve um momento em que os hebreus, eles eram também politeístas, eles cultuavam exatamente aquilo que as nações cultuavam. Foi depois do encontro de Abraham que houve essa mudança? Porque na época de Abraão era a mesma ideia, a mesma noção. Né? E até certo momento da vida dos patriarcas, eles tinham essa noção um tanto quanto ainda involuída, né? De que havia, digamos, uma série de divindades e uma divindade central, que era, digamos, a divindade que coordenava todas as demais. Nós chamamos isso de enoteísmo. Enoteísmo é um passo além do politeísmo, intermediário entre o politeísmo e o monoteísmo. Entendi. Depois a nação se torna monoteísta, né? Estritamente monoteísta. Então,
vamos dizer assim, desde quando existiu o primeiro homem, Adão, né, que deu origem à humanidade, é claro que tinha lá um Deus para adorarmos, o ser humano adorar, ou seja, ter esse Deus como Deus único, né? Mas você falou, não sei qual foi o nome do ser desse camarada que trouxe a idolatria, da onde partiu a idolatria. Você falou na aula passada. Foi Enos. Enos, né? Então, a partir de Enos que começou essa situação. Digamos, uma linguagem bastante simples, bastante, digamos, acessível, Enos teria sido o primeiro idólatra. Né? Ou seja, o criador da idolatria, porque a partir de então ele começa a dar nomes aos astros como se fossem deuses. Né? Então ele começa a profanar o nome de Deus, o nome de Yud, Rei, Vav, Rei, o nome do Eterno, quando ele começa a dar nomes aos astros, pensando que eles fossem divindades que também merecessem ser adoradas. Quando está escrito assim, não profanarás o nome do Eterno, por exemplo, nós que saímos do sistema, ou o povo ocidental que está no sistema, não conhece o nome, o Yud, Rei, Vav, Rei, não é isso? Esse seria o nome do Criador, não é isso? Isso é o nome do Criador. Claro que a gente não pode dar nome a ele, porque não se limita, não é isso? Exatamente. Limita ele como um ser, como outro qualquer. Mas, quando fala, não profanará o nome do Eterno, se as nações não conhecem o nome, ela não está profanando nada, não é isso? Quem não conhece? Sim, o grande problema é a ideia semita do que é nome. Perfeito. Não é a ideia ocidental. Porque para nós, nome seria simplesmente um termo usado em particular em relação a uma pessoa. É o Geraldo e o João. Isso é nome no Ocidente. No Oriente, nome representa características ou atributos de um ser. Então, quando você tem o mandamento de não profanarás o nome do Eterno teu Deus, isso significa não a ideia necessária, digamos, de pegar o nome e usar de forma profana, ou as letras do nome sagrado usar de forma... Também implica nisso, claro. Mas a essência da coisa não é exatamente essa. Porque, veja, não é dito nos profetas que os judeus profanaram o nome de Deus? Sim. E eles, na verdade, não espalharam o nome de Deus para as nações. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram idolatria, eles praticaram sodomia, eles praticaram roubo, injustiça social. Os profetas denunciam isso, não denunciam? Então, isso é profanar o nome de Deus. O atributo do Criador, né? Conhecendo a Deus, eles profanaram o seu nome quando eles praticaram isso, porque as nações, os gentios iam ver isso e iam se perguntar, peraí, esse povo aí não é o povo de Deus? Verdade. Esse povo aí não professa um Deus, não professa um Deus justo, bondoso, não professa um Deus coerente? O que essas pessoas estão fazendo aí? E ainda tem aquela passagem que Moisés... Isso é Hilul Hashem, isso é profanação no nome de Deus. Então, nesse contexto mesmo, Moisés, o Eterno diz que vai riscar todo mundo, vai matar todo mundo, né? E Moisés vai interceder, não é isso? Aí ele questiona o Criador, como é que o povo vai pensar do seu nome, de ti, que é um Deus bondoso, bom misericórdia? É isso aí, né? Dentro desse texto aí? Dentro desse contexto. Porque, na verdade, eles estavam profanando o nome de Deus, no sentido de que eles não estavam vivendo em conformidade com as leis dadas por Deus, né? E então eles estavam fazendo o Hilul Hashem. Então, hoje, imagine, um judeu, por exemplo, moderno, no mundo moderno, que rouba, que se corrompe, que mata, que se prostitui, ou que causa algum tipo de embaraço para o povo judeu e para a Torá, isso, na verdade, é um profanador, é um Hilul, é a pessoa que fez Hilul Hashem. Né? E temos vários exemplos disso, né? Agora nós estamos aí com 14 minutos para o meio-dia, né? Mas eu tenho aqui uma pergunta que ainda está dentro do tema, né? Sobre a pena capital, pena de morte, para o homossexualismo, né? Que está escrito aqui no verso 13, na versão que eu tenho, depois passa aí,
E o homem que se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos fizeram abominação, serão mortos, ou seja, pena capital. O seu sangue recairá sobre eles. Certo? E essa pena, nós estamos vendo aí no mundo atual, essa força do homossexualismo, né? Países apoiando, aprovando a união homossexual, homoafetiva. Isso está crescendo muito e tem mais. Se eu estiver enganado, me corrija, mas acho que Jerusalém é a capital do mundo homossexual, é isso mesmo? Como é que funciona essa lei dentro da Torá, dentro do povo judeu? Como é que seria essa pena capital? Claro que hoje nós estamos vivendo dentro das leis dos países, mas explica para a gente aí. Ok, bom. Primeiro, eu estou com o texto aqui em tela, na Levítico 20, verso 13, onde diz assim: Ish asher ishkavet zahar mishkevei isha toevasu shnechem mot yumatu mechem bam. E um homem que se deitar com o homem, no caso, literalmente, com um macho, no hebraico, assim, como se deita, como o deitar-se com uma mulher, fizeram uma abominação, ambos morrerão, o seu sangue estará sobre eles. Bom, primeiramente vamos colocar aqui no caso no contexto, no caso geral. Nós temos aqui uma lei judaica. Por que eu sei que é lei judaica? Porque está no livro de Vaikra, no livro de Levítico. O livro de Levítico é uma lei, é um livro que é chamado também de Torat Kohanim, a lei do sacerdócio, dos sacerdotes. E é uma lei que diz respeito ao povo de Israel, basicamente. Ou seja, em síntese, é errado um judeu homossexual? De acordo com a sua lei, é. De acordo com a sua lei, de acordo com a lei judaica, um judeu homossexual deveria morrer? Deveria ser colocado a pena capital, receber pena capital? Certamente que sim, está escrito. Eu não posso negar isso. Não tem como negar isso. Acredito que nenhum rabino vai negar isso. Porém, é preciso que se entenda que essa lei é uma lei judaica e que não se aplica necessariamente fora desse contexto. Por quê? Primeiramente, porque nós temos aí um escrito dentro da lei judaica. Segundo, porque o termo usado é Ish e não Adam. Ish representa aqui, no caso, o homem judeu. Adam representa a humanidade. Não é Adam que temos aqui, é Ish. E está dentro do contexto judaico. Agora, como é que os israelitas, como é que os hebreus antigos, eles lidavam com isso? A lei existia, você sabe disso, existe, está aí na Torá. Porém, lembra de uma outra aula que eu falei para você, que com o advento do judaísmo rabínico, houve uma evolução jurídica, e os rabinos normalmente comutavam penas capitais por penas mais brandas para preservar a vida. Ou seja, havia, sim, o castigo com os açoites, né? Até nós temos um tratado talmúdico que fala sobre a pena de açoites, tá? Pena de açoites, justamente para, digamos, de alguma forma cumprir esse mandamento. Temos também a pena do exílio, ou seja, a pessoa era banida da comunidade judaica, da comunidade israelita, no passado, ou então a pessoa era, digamos, seus bens eram confiscados. Ou seja, então existia uma penalidade mais branda para preservar a vida. Isso carece de uma explicação mais profunda. Por quê? Porque o Talmud estabelece que um tribunal que executasse alguém 2 vezes, ou digamos, de alguma forma, ou fizesse 2 execuções, 2 penas capitais numa geração, era um tribunal de sangue.
Então, os juízes, eles tinham medo de condenar alguém à morte e ser julgado, reputado como um tribunal sanguinolento, um tribunal, digamos, que tinha sede de sangue. Então tinha uma lei para o próprio tribunal, né? Porque eles deviam refrear sua mão em emitir sentenças capitais, entendeu? Entendi. Ou seja, deviam ser mais brandos nas suas penalidades. Aí há vários questionamentos que surgem, sim, mas daí não estavam cumprindo a Torá fala que tem que matar, mas nós temos que entender que esse contexto aqui, de tirar a vida, é um contexto que o povo estava acabando de sair do Egito com práticas, na verdade, muito abomináveis. É uma lei para intimidar, pelo menos? Para intimidar, para botar medo. Não era em si, ao pé da letra, né? Exato. Botar medo. Mas aconteceu na história? Existe algum fato? Nós não temos relato, Geraldo, nenhum. Não temos. Não estou dizendo com isso que não aconteceu, só que nós não temos relato. Não, nem no Talmud? Não temos nenhum relato de uma pena capital aplicada por conta disso. Aliás, o homossexualismo é um tipo de assunto que até existe no Talmud, mas é muito, muito pouco. Sim. Muito pouco tratado. Por quê? Me parece ser um fenômeno que não existia com muita frequência no meio judaico. Pelo menos nos tempos bíblicos, né? Mas quando ele estava no Egito, eles prejudicavam. Tanto é que a lei foi dada por conta disso, para intimidar. Agora, é preciso que entenda o seguinte, que a Torá estabelece a pena máxima. Isso não significa dizer que tinham que ser mortos o tempo todo. Você falou que nos tempos bíblicos não existe. Realmente, quando a gente vê o povo antes do Egito, né, Jacó, os filhos de Jacó, as 12 tribos, antes do Egito para trás, a gente não vê nenhum assunto no que tange ao homossexualismo, né? Não percebe. Você começa a perceber, digamos, o advento dessas práticas no período dos reis. Nós já vimos ali, no templo já existia essa prática, inclusive entre os sacerdotes que estavam ali, né? Então já existia daí. Mas, assim, aí você pode pensar, poxa, mas quer dizer então que não adiantou muito essa comutação de pena, porque lá na época do templo já existia. Sim, mas é dessa forma que o direito tem que lidar com a situação. O direito ele vai se adaptando à situação, nas circunstâncias do mundo. Isso é um fato. Por quê? Porque a preocupação judaica posterior do judaísmo rabínico foi preservar a vida e apenas em situações extremas colocar uma punição mais severa. Então nós não temos muitos eventos de pena capital no Talmud, porque justamente os juízes ficavam com medo de serem criminalizados ou penalizados, até mesmo por Deus, esse temor, essa reverência, de ir tacando pedra em todo mundo. Mas essa lei de Levítico 20:13, ela é uma abominação, pena de morte pela Torá, certo? E ela é abominável só para aquele período ou ainda continua abominável no que tange ao judeu e que tange às nações? Trazer um pouco para as nações. No meio judaico continua sendo, porque existe uma lei para isso. Continua sendo uma lei para isso. Porque acredito que a Torá por assim dizer, a exata expressão daquilo que Deus coloca em relação à forma como ele enxerga ou observa isso. Perfeito. Né? Acredito que sim, continua sendo, porque é uma lei, as leis que são dadas na Torá são leis, digamos, em relação ao próprio Criador, como algo que não é aceitável. Mas é preciso que se entenda, com relação às nações agora, no caso, Geraldo, é preciso que se entenda que o que nós temos de prescrição contra esse tipo de prática e as suas penalidades está dentro do âmbito da legislação judaica. E, no âmbito universal, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte, uma outra passagem que nós temos também sobre homossexualismo, disse que o homem que se deitar com outro homem, né, será abominável. É quase o mesmo fraseado desta porção. Né? Ou seja, mas sempre o fraseado está em segunda pessoa. Ou seja, será algo, digamos, para ti, para você. Isso fala então ao indivíduo.
ao indivíduo. Responsabilidade dele. O que eu quero dizer com isso? O que a Torá fala para mim. Né? Ah, entendi. Com relação ao outro, essa é uma questão dele. Quer dizer, para mim, tal prática não dá, não tem como. Por quê? A Torá fala para mim, fala a minha natureza, a Torá fala a minha percepção do que é a vida, do que é a realidade, do que é o mundo, e eu simplesmente tento colocar isso em prática na minha vida. Mas fala para mim. Eu não devo julgar o meu semelhante, ou aquela pessoa, ou essa pessoa, ou aquela pessoa, por conta das práticas dela, desde que não seja, digamos, uma prática que, de alguma forma, prejudique a sociedade. Devo condenar, sim, o ladrão, o corrupto, o marginal, o assassino, porque são práticas que, de alguma forma, estão prejudicando a sociedade, de uma forma geral. Agora, com relação a comportamento, com relação à opinião, eu não devo ter essa ideia. Ainda que eu não concorde. Ainda que eu não concorde, porque eu estou, digamos, orientado, a minha vida está orientada por aquilo que eu aprendi da lei divina. Mas isso não serve para ele. Ou seja, a pessoa vai se ver, digamos, com a sua própria consciência, não comigo. Particular de cada um, né? Particular de cada um. Então, vai se encontrar com o Criador e... a conciliação é... A Torá fala para mim. E eu não posso, digamos, impor ao meu modo de ver, assim como eu não posso impor a minha religião, a minha religiosidade. Você veja bem, você concorda com as práticas das religiões? Não. Não, mas você não deve, digamos, dizer que isso é um crime. Não deve, então, nesse caso... A gente jamais, se a lei foi para os judeus, para um período, para que eles tivessem certo temor, jamais aplicar esse texto para as nações. Não, fora do âmbito judaico. Até porque, falando de Brasil, a nossa Constituição não tem um respaldo nenhum em cima disso. Não, porque isso não é o que acontece, João. Isso não é tema para o Estado. O Estado não pode gerenciar a vida das pessoas. Isso é particular. Isso é particular, de forma íntima. O que acontece? Então, nós temos que ter essa visão de mundo mais clara, que embora nós não concordemos, isso não é crime. Isso não está contra a Constituição. Isso não vai, digamos, contrário à Carta Universal dos Direitos Humanos. Entendi. Então, nós como seres aqui do século XXI, elucidados pelo direito moderno e pelo bom senso. A gente não deve condenar pessoas, embora nós não concordemos com as suas práticas. Ou, embora nós não aceitemos isso como realidade. Da mesma forma como as religiões, como eu falei para você. É um bom exemplo. Eu não concordo com práticas do cristianismo, ou do islã, ou do hinduísmo, ou do ateísmo, mas eu respeito as pessoas desde que elas sejam boas cidadãs. Né? Porque o importante, digamos, no mundo é isso. Agora, o julgamento dela, como é que vai ser a vida dela, ou a questão dela com Deus, é de forma muito íntima. Agora, no âmbito judaico, é bom que se entenda, continua sendo algo contrário à lei. E legal. João Alves Correia, chegamos ao final. É isso aí. E quero dizer que o assunto foi muito elucidado, muito bem explicado. Trouxe uma visão para os tempos atuais. Né? Eu fico feliz pelo Eterno ter colocado você no meu caminho para trazer esses ensinamentos, embora eu tenha um rabino na sinagoga que me explique, mas esse dia, na quarta-feira, esse bate-papo tem sido muito especial, muito importante. Peço a bênção de Hashem para a sua vida, né? Da sua família e todos que disseram. Suas considerações finais? Obrigado, Geraldo. Eu agradeço muito pela sempre bom lembrar que esse projeto só está sendo viável por conta da tua disposição, da tua disponibilidade, da tua generosidade, de ceder um horário das tuas aulas,
porque o combinado era termos 2 horas de aula de língua hebraica apenas, mas pela tua disposição, pela tua generosidade, você está trazendo essa oportunidade para as pessoas então aprenderem um pouquinho mais acerca daquilo que a Torá nos diz para o mundo moderno e como nós podemos elucidar essas questões que são pertinentes à vida moderna, ao mundo moderno. Né? Muito obrigado pela tua generosidade. Acho que eu perdi um sinal.